preparado para tudo. Olha, eu acreditava realmente que o Vasco fosse passar pelo Concepción. Claro que palpite tá aqui, a gente tá para errar. A gente faz todas as análises, chega lá, o cara acerta uma bola no ângulo e aí acaba com todos os prognósticos, né? Mas eu acreditava que o Vasco fosse passar pelo Jorge Wilstermann. Até exagerei nos 3-0, mas realmente o Vasco está acima de todas as expectativas. Isso é muito bom, porque o Vasco vai se classificar e vai entrar no grupo que, para mim, vai ser o grupo mais equilibrado da competição. Me ajudem aí. Vasco, Cruzeiro, Racing da Argentina, obrigado, Flavinho, e Universidade de Chile. 3 campeões. 3 campeões. E aí, Pikachu? Desde quando saiu a definição, né, dos nossos adversários e sabendo também aonde a equipe ia cair, a gente já sabia que ia ser complicado. E realmente é um grupo muito forte. E eu acho que o fator casa pode fazer muita diferença para a gente conquistar a classificação. E a estreia contra a Universidade de Chile. Do Rafael Vaz. Depois pega o Cruzeiro fora. O que tem me chamado a atenção, Calheiros, e perguntar até ao Pikachu, é a forma de jogar do Vasco. O Vasco está variando muito nas jogadas. Ora sai pelo lado direito com o Iago Pikachu. Ontem o Paulão, inclusive, lançou umas 2 ou 3 bolas que o Iago Pikachu saiu na frente ali do lateral e foi dentro da área. Ora pelo lado esquerdo com o Henrique, começando a jogada lá com o Ricardo Graça. Ou o Wagner vem por dentro buscar a bola. Essas variações que o Zé Ricardo tem apresentado a vocês, quando eles dão uma espelhada no time adversário, fala, olha, o Jorge Wilstermann joga assim, então a gente pode sair mais por aqui. Ele mostra a vocês o que treina, ele bota ali para vocês numa teoria, ó, como o Vasco pode sair, ele sempre espelha o Vasco ao adversário. Exatamente, ele estuda muito o adversário. E para esse jogo aí, o treinador adversário falou que um dos nossos pontos fortes é o lado esquerdo, então, querendo ou não, ele conseguiu neutralizar em alguns momentos da partida a subida do Henrique ali. Foram perceber, o Paulinho trocou de lado, começou na direita, mas depois foi para a esquerda, né, para tentar movimentar a zaga adversária. Eles entraram com um zagueiro a mais no começo do jogo, coisa que a gente não esperava, né? Fizeram uma linha de 5 ali atrás. Isso, exatamente. No vestiário ali, na hora do aquecimento, a gente conversou no que tinha que fazer, né, para surpreender o adversário. Então, acho que o nosso treinamento foi muito positivo durante a semana e a gente conseguiu colocar em prática nesse jogo aí. Ô Pikachu, o ano passado, o Botafogo, tirando o Grêmio, é claro, o Botafogo foi o melhor time brasileiro na Libertadores. Eu acho que muito dessa campanha do Botafogo teve a ver com o fato de o Botafogo ter feito a fase inicial, pré-Libertadores. Eu acho que isso fortaleceu muito o Botafogo. Você acha que nesse sentido, esses 2 confrontos, né, com o Concepción e com o Wilstermann, vão ser positivos no fim das contas para o Vasco? Eu acho que sim, pelo fato de a gente já estar no clima da Libertadores. O adversário vai para a primeira partida ainda, quem já está no grupo. E a gente, chegando na fase de grupos, vai para a quinta. Então, a gente está num clima um pouquinho mais avançado, entrosado na competição. Mas o que poderia atrapalhar pelo cansaço acaba ajudando no moral. Exatamente. Então, eu penso assim, dessa forma, acho que como o Botafogo fez ano passado, e a gente tem tudo para conseguir essa chegar vaga. Quente. Como é que foi, Pikachu, depois do jogo ali, 4-0? Como é que foi o discurso do Zé Ricardo no vestiário? Enfim, tem o jogo da volta, né? A vantagem é muito grande, vocês já passaram por isso na segunda fase da Libertadores contra o Concepción. Mas como é que o Zé Ricardo trabalhou com vocês depois desse resultado construído para não perder esse foco, porque uma semana, né, para a segunda partida? E até lá vocês vão conviver muito com o torcedor empolgado, não tem jeito. Ele colocou isso em prática, né? Deixar a euforia para o nosso torcedor, que a gente continuar trabalhando, fazendo o que a gente vem fazendo, trabalhar com humildade, respeitar o adversário. Lá eles vêm por tudo ou nada, praticamente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não cair na provocação. Jogadores experientes aí estão passando a dificuldade que é jogar na altitude, né? Principalmente para gente mais novos, que para muitos é a primeira Libertadores.
Então tem uma semana aí pro próximo jogo pra gente chegar bem preparado. Eu acho que tem uma preocupação até em cima disso que o Flavinho falou. Minha pergunta foi boa, hein, que você estava falando a verdade. Eu ensaiei bastante. Ela é muito interessante porque, assim, os clubes que começam a fase de grupos da Libertadores são os times que levaram um pouquinho mais de tempo para trabalhar, para descansar. O Vasco não teve isso. A Chape, que está eliminada, tampouco. Agora, olha só que interessante, o Atlético Paranaense e o Botafogo chegaram mais preparados à fase de grupos, porque tirou aquele tal do frio da barriga. Sim. E eles foram muito bem na fase de grupos. O Botafogo estava num grupo de Atlético Nacional, campeão. O Botafogo só foi eliminado Barcelona e Estudiantes. Pelo Grêmio. Foi eliminado só lá na frente. Quando foi eliminado, o Jair falava sobre o cansaço da equipe, porque aí você paga a conta lá na frente. E o Atlético Paranaense estava no grupo de São Lourenço, Flamengo, Universidade e pagou a conta lá na frente contra o Santos. Essa é uma preocupação, quer dizer, ter iniciado, ter queimado tantas etapas antes de todo mundo, porque hoje o time está, vamos falar que está voando. Mas e daqui a 8 meses, quando estiver na reta final da Libertadores? Realmente é uma preocupação. Espero que nossa equipe não possa passar por isso, como Botafogo e Atlético, né? Mas a gente sabe que chegando jogadores novos aí, fortalecendo cada vez mais a nossa equipe, tem tudo para que a gente não possa sentir. A pré-temporada a gente fez no meio do Campeonato Carioca também. Sim. Né? Então, realmente o tempo de preparação foi curto, mas a gente está dando a vida aí nesse começo de competição aí para chegar na fase de grupo. E depois vamos administrar, né? Tentar classificar no nosso próximo objetivo e chegar muito mais longe nessa competição. O Pikachu aqui no Expediente Futebol só tem bola no fogo, viu? Aí, ó, você começou a falar, o torcedor do Vasco está muito empolgado, já participando da nossa hashtag, então já surgiu a enquete aqui no programa. Olha ali, ó, no L Interativo. O Vasco é o melhor time do Rio de Janeiro até agora? A gente lembra aí, a gente cita, podemos botar o Boa Vista nesse bolo, né? Que está disputando a decisão da Taça Guanabara ao lado do Flamengo. Fluminense começou o ano com muitas dificuldades, o Botafogo está trocando de treinador. Então vamos começar aqui, ó, no ping-pong aqui, hein? Flavinho, Vasco é o melhor time do Rio de Janeiro até esse momento? Eu acho que o Flamengo começou a jogar com o time principal agora. Sim. Começou o Campeonato Carioca com um time de juniores, praticamente. E fez um grande jogo contra o Botafogo, que foi a semifinal. Até agora foi o que a gente pôde ver do Flamengo. O Vasco não, o Vasco já fez Campeonato Carioca à parte, mas fez 3 jogos de Libertadores muito bons. Eu acho que hoje é o time que está jogando o melhor futebol no Rio, sem dúvida. É o time titular também, na minha avaliação, o Calheiros, que está jogando o melhor futebol. E com uma mescla de jogadores experientes com meninos que estão dando certo, né? Já mostraram aí o Paulinho, Evander, que é um time que está muito veloz. E a torcida está empolgada, está chamando o Pikachu de Picafu. É uma mistura de Pikachu com Cafu. Picafu? Picafu, Boa essa, E aí, Pikachu? Que moral, hein? Alguma comparação dessa? O Cafu só disputou. Neto Campos 90. O Cafu só disputou 3 decisões de Copa do Mundo. Isso aí. Tô 4 Copas do Mundo. 94, 98, 2002. Disputar uma Copa, levantar um troféu daquele que ele levantou, né? Mas eu vou deixar o Quesada responder, mas vai pensando aí que eu vou te perguntar também. O Quesada, Vasco é o melhor time do Rio até o momento? O Rio tem 3 times que me agradam. É? Tirando Botafogo e Fluminense. O pessoal da produção aqui tá te chamando de milagreiro. Você conseguiu achar 3 times nesse momento no Rio O de time Janeiro. dos garotos do Flamengo, que começou o São campeonato. 2 times já. Esse outro agora com os ditos cascudos veteranos. E o nosso glorioso Vasco da Gama, que está fazendo bonito. Gostaram? Gostamos. É isso. E, aliás, Saiu o bem. time da transição, Não, mas palavra usada pelo Só Renato Gaúcho. uma observação que chega aqui, ô Fábio. Você só faltou responder, né? Você listou, Flavinho listou 3 times, mas não ele disse, gosta. não respondeu a pergunta, qual melhor? que é simples e é objetivo. verdade. Veja só. Qual dos 3 é o melhor? Peraí. Não é, gente. Qual é a referência? Disputar uma final é importante? Claro que é. O Flamengo está numa final. O Boa Vista também tá. O Vasco só vai ser campeão da Libertadores em dezembro. Então não adianta a gente ficar comparando. Mas São tá lá, competições a pergunta é clara, ó, até agora. Eu tô gostando muito do Vasco da Gama, mas a gente tem que tirar o chapéu para os dois que são finalistas Mas do dos 3, campeonato. qual que você gosta mais, então?
eu gostei muito de ver a molecada do Flamengo e estou gostando de ver esse Vasco da Gama. Tá, já Você eliminou um. respondeu. Não, a gente Já vai eliminou chegar, um. vai chegar em um. Gente, a gente é obrigado a gostar só do Barcelona? Não, se você é obrigado a responder a eu enquete, gosto é só isso. isso. Não, mas eu não sou obrigado a responder o que está. Eu respondo o que eu quero. Como não? Ah, é? Comandante, Eu tá quero, louco? claro. Imagina, você vai Se eu votar tiver que na responder o que as eleição... pessoas querem que eu responda, então... Você Não, está não, constrangendo o Pikachu. Não. Ah, tá tranquilo. Mas é Acho que- normal, eu acho que seria injusto falar que só o Flamengo da molecada estava jogando legal e deixar o Vasco da Gama fora dessa, como seria ao contrário também. Então, É como o Flamengo da molecada não está jogando, nesse momento, eu queria ver o Flamengo da molecada com o Vasco do Pikachu, foi 0-0. mas eu queria ver outra vez. Ah, E foi ruim. Gente, foi um jogo foi ruim. é início de temporada, a gente não pode exagerar nem lá pra cima, nem pra baixo, entendeu? A gente exagera muito em início de temporada. Alguns dirigentes também, que mandam embora os técnicos aí, como aconteceu com o Botafogo e Atlético Mineiro. Então a gente acha o seguinte, uma derrota é tudo uma porcaria, não serve mais nada. Aí uma vitória, uma grande vitória, não, já é o melhor time do Brasil. A gente tem que tomar cuidado com essas análises. E essas perguntas são pegadinhas do Calheiros, né? Que você fala um negócio aqui e amanhã... Eu não. É isso. Ô, Pikachu, e aí? Vasco é o melhor time do Rio de Janeiro até esse momento, hein? Olha, pra mim sempre vai ser, né? Aí, boa. Sempre vai ser. Sempre vai ser, né? Caiu o braço? Não caiu. Olha aqui, o Lobo de Judá. Aliás, você foi mais objetivo que o Quesada. Manda seu currículo pra cá. Você vai sentar no lugar do Quesada amanhã. Isso. Lobo de Judá. Pergunte ao Pikachu, você prefere jogar no meio-campo ou na lateral direita? Boa, hein, Lobo? Boa. E aí, Pikachu? Qual foi o técnico que te puxou pro meio? Foi agora no ano passado, né? Jorginho? Quando eu, Não, assim que eu Milton cheguei... Mendes, né? Milton Não, primeiro Mendes. foi o Jorginho. Primeiro foi Jorginho. Mas ele conversou comigo, falou a minha característica de chegar à frente. Eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar nessa posição no começo, né? Mas eu sempre deixei muito claro a minha posição de origem, né? Que é a lateral. Mas hoje, jogando na frente, jogando atrás, não tem problema nenhum de atuar. O importante é estar ali entre os 11, né? Jogando e ajudando a equipe. Rapaz, tem uma pergunta do Choquei aqui. Olha só, falei que eu ia te botar na dividida aqui, Pikachu. Aqui, sou flamenguista, mas sou seu fã. Será que existe a oportunidade de você vestir o manto rubro-negro? Tá perguntando aqui o Choquei. Teve perto, né, Pikachu? Deu uma disputa aí, Flamengo e Vasco, quando você estava lá no Paysandu. Houve um interesse, né, quando a gente estava no Paysandu ainda, mas nada concreto, né? Então, optei pelo Vasco. Agora, ô Calheiros, o efeito Você acha que rede... é fácil? Os caras jogam uma só dividida aberto. pra gente, Não, você né? viu que a gente... Aqui, ó. Depois eu te encaminho aqui, Não, ó. agora eu vou jogar O uma Choquei fase para ele. perguntou. Vou jogar uma fase para ele aqui que o Nareba Vascaíno mandou aqui para mim. Que é o seguinte. Quem é que perguntou? Nareba Vascaíno é um conselheiro nosso aqui que está sempre assistindo o programa. Porque nas redes sociais, o Pikachu é um cara ativo, né, nas redes sociais. A galera se empolgou, né, com a eliminação do Universidade Concepción, com a atuação. Aí colocou que era Vasco e PSG na final, fizeram ingresso, aquelas brincadeiras. Aí o PSG tomou uma pancada do Real Madrid, já direcionaram para o Real Madrid. Como é que é não entrar nessa euforia de quem está ali na rede social? Porque devem te provocar. Pikachu, e aí, vamos pegar quem e tal, aquela coisa. A gente sabe que redes sociais é muito mais descontração, né? O torcedor brinca bastante, às vezes até exagera, né? Mas a gente leva na esportiva. Isso é bom, né? De comparação com grandes jogadores, vai enfrentar quem, vai enfrentar outro time, vai enfrentar tal, mas a gente deixa isso para eles, né? A gente sabe que futebol a gente tem que mostrar a cada dia, a cada treino, a cada jogo, que a gente tem condição de chegar muito mais longe. Então, continuar trabalhando com muita humildade, eu acho que isso que a gente vem fazendo desde a apresentação e tem dado certo. Ô Pikachu, como é que vocês conseguiram passar essas semanas de tanta turbulência política do Vasco sem serem afetados por aquilo que estava acontecendo em São Januário? O que foi determinante para isso? Mandar todo mundo lá para Vargem Pequena? Alguma conversa com alguém? Porque para o vascaíno normal era impossível ficar alheio àquilo que estava acontecendo, né? Nós jogadores, comissão técnica ali, que tinha que continuar trabalhando, independente da eleição ali, a gente tinha que continuar trabalhando, e a gente se fechou para que essas coisas não pudessem atrapalhar nosso trabalho.
Acho que isso foi fundamental, né? A gente não gosta de entrar no mérito de eleição, porque não cabe a nós, jogadores, discutir sobre isso, mas continuamos trabalhando firme. Depois que teve a definição, todo mundo nos abraçou e eu acho que as coisas estão... Mas tinha grupos internos, assim, no grupo, assim, o pessoal que torcia pro Eurico, o pessoal Não, que torcia acredito, pro acho Dante, que isso não... Vocês conversavam sobre o tema? Não, a gente queria ficar o mais longe possível disso, porque a gente sabe que é uma coisa que não cabe a nós. Então a gente tentou não entrar nesse mérito aí de eleição. Mas é difícil, né, Pikachu, não acompanhar, porque o noticiário do Vasco, lembrou bem o Flávio, era só até ficar definido quem seria o presidente do Vasco, só se falava na polícia, se falava até muito pouco do desempenho, do dia a dia de vocês. Inclusive, aí é a pergunta que eu te faço, como é que foi para vocês, jogadores, receberem aquela declaração do ex-presidente Eurico Miranda quando chegou a colocar em risco a viagem para o Chile, para a estreia contra o Concepción, há uma semana do jogo? Aquilo, acho que... Vocês saíram comprando passagem, a gente vai falar a verdade. A gente ficou ali... Esse jogo, não. Como é que eu posso falar? Apreensivo. Apreensivo pelo fato de a gente estar uma semana da viagem e, assim, muitas coisas não passavam pra gente e a gente ficava assim, sem saber, sabia muito mais pela imprensa. E, querendo ou não, depois que a gente teve a derrota no estadual pro Bangu, falaram que foi por causa da política. Eu acredito que isso não influenciou em nada. Então a gente continuou trabalhando do mesmo jeito e seguimos o nosso trabalho. Agora tem um novo presidente, né? O Vasco agora tem um novo presidente, tem um pouco mais de um mês, né? Como é que está essa relação? Porque quando ele chega, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, ele encontra um passivo, né? Dívidas deixadas pela ex-gestão que vocês também querem saber, querem resolver. E que a informação que eu tive é que a diretoria se reuniu com vocês, olha, pagamos novembro, pagamos janeiro. Mas tem dezembro e 13º. Vamos parcelar com o grupo, fazer cotas ao longo do ano. Esse foi o argumento que eles usaram para convencer vocês e mostrar que dá para pagar em dia um atrasado com o mês vigente? Eu acredito, eles pediram um voto de confiança, não só de jogadores da comissão técnica, mas como também da torcida. E aí nós estamos dando isso para eles. Porque a gente sabe que não é fácil, né, comandar uma equipe como o Vasco. Então... ele está cumprindo com o que prometeu. A gente sabe que é difícil, né? Arrumar recursos e tudo mais no começo de gestão, mas a gente está dando essa força, esse apoio que pediu e as coisas estão melhorando cada dia mais. Ô Pikachu, como é que fica para o Vasco? O Zé Ricardo já conversou isso com vocês, porque o Vasco tem esse jogo na Bolívia semana que vem, Sucre, altitude, aliás. Muito perto da classificação na fase de grupos da Libertadores, mas vai começar também o segundo turno do Campeonato Estadual, a Taça Rio. Isso daí, daqui a pouquinho, vai começar a conflitar também em calendário. Enfim, aquela situação de jogar quarta, final de semana, quarta, em duas competições. E o Vasco já ficou fora da decisão da Taça Guanabara. Existe uma cobrança interna para que vocês tenham desempenho na Taça Rio, para tentar alcançar a final de estadual? Como é que está essa conciliação nesses dois desafios que o Vasco vai ter a partir da semana que vem? O Zé deixou claro que o foco principal era chegar na fase de grupos, né? Sim. E querendo ou não, a gente, não porque a gente queria sair, né, mas acabou coincidindo da gente ficar fora da final do primeiro turno. Claro que vamos buscar a classificação, porque somar pontos no segundo turno é importante, mesmo não chegando a finais do segundo pelo regulamento, número de pontos pode fazer diferença lá na frente. Então, nossa equipe sabe da dificuldade que vai encontrar, com a equipe considerada pequena chegando, como o caso do Boa Vista aí. Então, nossa equipe está se preparando bem. Depois de se chegar na fase de grupo, pode ter certeza que o nosso foco vai ser buscar o Campeonato Carioca. E o resultado do Boa Vista foi quem tirou o Vasco da decisão, né? Foi. E aí, podemos falar de seleção? Opa! Na tua posição, quem é que joga melhor?
entre os brasileiros? Sem dúvida, Daniel Alves, né? Marcelo. São 2 laterais aí, exemplo para todos. Referência, na verdade, né? Então, esses 2 jogadores aí... Esses 2 titulares para você na seleção? Sim. Quem que você levaria para a vaga do Daniel e quem que você levaria para a vaga do Marcelo? Porque essas 2 posições estão abertas ainda. Cara, reserva, você diz? acho que o lateral esquerdo deve ser o Felipe Luiz, né? Que está constantemente... E na lateral direita tem eu aqui, né? Boa! Brincando. Brincando, eu acho que vai o Fagner. O Fagner? Você está apostando no Fagner? Acredito que sim. É. O Pikachu, o time do Vasco é um time jovem, né? Aliás, é uns meninos com muita qualidade. O Paulinho, o próprio Evander, que a gente fala muito, mas também, que grata surpresa, né? O Henrique, né? Como tem jogado bem. E também o De Sábato, que não é tão jovem assim, mas como encaixou no meio-campo do Vasco. Ricardo Graça, o zagueiro. Ricardo jogou ontem muito bem ao lado do Paulão. Agora, por se tratar de uma equipe jovem, para muitos será a primeira experiência na altitude. Você, por exemplo, já teve experiência de jogar na altitude? Como é que vocês estão conversando isso para esse jogo da semana que vem contra o Jorge Wilson? Apesar da grande vantagem no placar, tem esse adversário aí que às vezes atrapalha. Atrapalha. Nossa equipe já viu os jogos na altitude, principalmente times brasileiros, sentem bastante, né? E assim, mudou muito, né? Principalmente nossa linha de 4 ali. Saiu Anderson, Breno machucou, Ramon machucou, Matos saiu, então do ano passado para cá mudou completamente. Mas eu acho que... Ainda saiu o Jean, né? Que é da frente ali também, faz parte. Exatamente. Mas eu acho que encaixou, O De Sábado chegou aí calado na dele, mas ajuda bastante, tanto na parte da frente, tanto na parte de trás ali na nossa equipe. Aos poucos a equipe tá se preparando, está ganhando corpo do jeito que o Zé quer. Ô, Calheiros, me chama a atenção, quando eu lembro do Pikachu no Paysandu, foram 62 gols, né? Sim. Você tem 13 já com a camisa do Vasco. É um número expressivo, né, para um jogador que joga na lateral, né? Entra o tempo todo na área, enfim. E aí, quando você veio para o Rio de Janeiro, veio nessa expectativa. Um cara goleador e tal, até aquele jogo com o Botafogo, você foi o cara da eliminação do Botafogo. Como é que foi a adaptação? Sair do norte do país, chegar aqui ao Rio de Janeiro, ao Vasco. Você passou um processo de adaptação, família, como é que foi? Até agora eu estou acostumado, campeão estadual, como é que foi esse período aí de maturação? Foi difícil, realmente foi difícil. A primeira experiência de sair do meu estado, família, amigos longe, adaptação da cidade, ao clube, realmente foi uma dificuldade grande, demorei para me adaptar, então cheguei com essa possibilidade de ser lateral artilheiro, eu acho que isso acabou também prejudicando, né? Muita gente me cobrava para todo jogo fazer gol, e as coisas não aconteciam. Mas aos poucos, com o apoio de todos do grupo, do clube, e consegui me adaptar hoje totalmente, tanto porque quando eu cheguei, praticamente joguei muito mais na frente do que na minha própria posição. Teve a dificuldade também, mas hoje totalmente adaptado ao futebol, ao carioca, ao clube, a tudo. Você ficou quantos anos no Paysandu? Contando base, fiquei 10 anos. E como profissional? Profissional 4. Às vezes eu tinha a impressão, vendo você jogar, fazendo gol, a gente via só os gols, que você não era contratado, você vai entender a pergunta, por causa do seu apelido. É raríssimo hoje jogador com apelido no Brasil. Hoje o cara chama Iago Bertrand. É verdade, Felipe Dallenberg. Que o apelido é muito legal, né? Pois mas os nomes hoje são chiquérrimos, né? Tiago Melo da Almeida, com apóstrofe. E o Pikachu não vinha jogar no Sul, Sudeste. Às vezes eu tinha a impressão que era um pouco por causa disso. A pergunta não é para tirar sarro, não. Uhum. Atrapalhou ser um Pikachu? Se for por isso, eu acredito que não seja por isso, né? Porque realmente vários jogadores consagrados aí, próprio Pelé, né? Mas não tem Pelé. Mais, porque é isso que eu tô falando. Exatamente. Verdade, quando eu cheguei ao profissional, primeiro lá no Paysandu, né? Muita gente queria que eu tirasse o apelido. Uhum.
E você tem esse apelido desde sempre, desde pequenininho. Desde quando eu comecei no futsal, né? Então, muita gente pediu para tirar, é feio, não sei o quê, mas muita gente me conhece por Pikachu também, criança, se aproxima de mim também por causa do personagem. E então não tem por que mudar. Não acredito que seja pelo apelido. O importante é fazer o seu papel dentro de campo. Não, é isso aí. Se te chamarem de Gleibson, você olha? Que é o nome dele. Aí você não chama de o nome mais, o apelido ganha mais força. Né? Exatamente, mas deixa não tem problema nenhum, não. Deixa Pikachu, que a torcida do Vasco, olha, tá gostando muito. Pikachu, impressionante. Tua presença aqui no Expediente Futebol, agitou a nossa hashtag Expediente Futebol. O torcedor está muito empolgado, muita gente aqui te parabenizando por esse início de temporada. E acho que todos nós aqui, né? A gente concorda, começou muito bem, 3 gols em 3 jogos até aqui na Libertadores. Muito obrigado pela presença hoje aqui com a gente no Expediente Futebol. Boa sorte para o Vasco aí na Libertadores. E só para a gente finalizar aqui, que tem pergunta aqui, o seu boneco da Fiel, que é torcedor do Corinthians, está sempre aqui no Expediente, mas está cornetando. Ele está cornetando a gente, está dizendo que a gente já está colocando o Vasco no Mundial em Abu Dhabi, pode dar a taça da Libertadores. E para perguntar para o Pikachu, é melhor marcar o Neymar, o Cristiano Ronaldo ou o Messi em Pikachu? Ele também está botando o Vasco na final do Mundial. Mas ele corneta. O seu boneco da Fiel, ele só corneta. Mas ele entra no clima. Olha, dos 3 ali, o único que joga no meu lado é o Neymar, né? Que joga pela esquerda. Então, a dificuldade é bem maior. Tomara que o PSG seja eliminado logo, então. Né? Boa, Pikachu. Olha aqui, Pikachu, mais uma vez, boa viagem para vocês lá na Bolívia. O Vasco viaja segunda-feira. Eu acredito que sim. Santa Cruz de la Sierra, primeiro para ficar lá no país. A programação inicial era ficar em São Paulo, de domingo para segunda e segunda seguir para Santa Cruz. São Paulo tem o voo direto para Santa Cruz de la Sierra e aí o Vasco vai fazer a sua preparação por ali e depois sobe e vai para a altitude de Sucre. Grande abraço, Pikachu. Mais uma vez, obrigado pela presença. A gente vai tocando aqui no Expediente Futebol, depois do intervalo com substituição, hein? Sai o Pikachu, mas vai entrar outro jogador de qualidade, Gustavo Ribeirão. Joga bem nos 2 lados também. Vai bem, vai rolar a bola aqui com a gente. Tá bom. E a gente já volta daqui a pouquinho, hein? João Guilherme não está no Expediente, porque estará comandando a nossa transmissão de